Ouvir tua voz, Senhor, te quero. Quero tocar-te, Senhor. Quero tocar-te. Tua face. Tua face eu quero ver. Senhor. Senhor, te quero. Mais uma vez, Senhor, te quero. Quero, Senhor, te quero. Quero ouvir. Quero ouvir tua voz. Estou aqui, Senhor. Senhor, te quero. Quero tocar-te. Quero tocar-te. Tua face. Tua face eu quero ver. Senhor, te quero. Levanta a tua voz, diga: Pai, és-me aqui. Estou aqui. Estou aqui na tua presença. Estou aqui na tua casa. Eu quero te ouvir. Eu quero tocar. Quero receber. Quero ser abençoado. Fala ao meu coração. Levanta a sua voz. Diga ao Senhor: fala ao meu coração. Diga ao Senhor: fala ao meu coração. Diga ao Senhor: fala ao meu coração. Diga ao Senhor: fala ao meu espírito. Diga ao Senhor: fala ao meu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Fala ao meu coração, Deus. Estou aqui, Senhor, na tua presença. Estou aqui. Aleluia. Estou aqui, Senhor. Fala, fala, fala. Pai, nós abençoamos este momento. Abençoamos a tua palavra e abençoamos o teu servo. É da tua palavra que nós precisamos. É desta palavra que nós necessitamos. Porque a tua palavra declara que o homem não viverá somente de pão, mas de todas as palavras que sairá da boca do Senhor. É isso, Pai. Queremos receber esta vida que vem do Senhor. Abençoa este momento. Abençoa os nossos ouvidos e os nossos corações abertos para receber esta vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Recebemos a palavra de Deus com aplauso através do servo de Deus, do evangelista Jesus. Receba esta palavra pela palma. Amen. 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 Paz do Senhor. Amen. Je suis en train de dire que la paix du Seigneur soit sur vous. Estou dizendo que a paz do Senhor seja com todos. Amen. Bien-aimés, la paix, c'est une chose, c'est une grâce que Dieu nous donne à chaque instant. Bem, amados, a paz é alguma coisa que Deus nos dá a cada instante. Il y a beaucoup de gens sur cette terre, Há muitas pessoas nesta terra ils ont l'argent, ils ont les moyens, ils ont les possibilités. que têm possibilidades, têm dinheiro. Mais la seule chose qui vous jalousie, c'est la paix que vous avez. Há alguma coisa que eles desejam que está em você é a paz. Et la paix que nous avons, c'est la paix qui vient de Jésus. A paz que nós temos é uma paz que vem de Jesus. Une paix que les hommes ne peuvent donner, A paz que ninguém pode dar. mais une paix qui vient seulement de lui. E essa paz que vem somente do Senhor. La raison pour laquelle toi qui as des turbulations, A razão pela qual você que se perturba, je suis en train de te dire que la paix du Seigneur est eu estou dizendo esta manhã que a paz do Senhor esteja com você. peu importe les circonstances de ta vie, E apesar da circunstância da sua vida, que la paix du Seigneur te localise. que a paz do Senhor esteja contigo. Engumame
Yonzambe, Yonzambe, Nagoya. Likolo, Benasede, Engumame, Nayo, Yonani, Yonzambe, Yonzambe, Toyemi, Likolo, Likolo. Natalela kaka yawe, Nzambe, Nzambe, Toyemi likolo, likolo, nase, umame, ayo, Yonani, Nzambe, Nzambe, Senhor, te abençoamos, te damos honra e glória. Merci pour ta présence au milieu de nous. Obrigado pela tua presença no nosso meio. Merci pour cette présence qui désire nous parler ce matin. Obrigado por esta presença que deseja nos falar nesta manhã. Merci car lorsque tu envoies ta parole, Obrigado porque quando o Senhor envia a sua palavra, tu envoies cette parole pour transformer la vie de quelqu'un. esta palavra vem para transformar. Et ce matin, tu désires parler dans la vie de quelqu'un. E nesta manhã é aquilo que o Senhor deseja na vida Parce que de tu veux alguém. voir qu'une personne soit délivrée. O Senhor quer ver alguém seja liberto Tu nesta manhã. veux changer le règne de quelqu'un. O Senhor quer transformar o reino Et de tu alguém. veux agir dans la vie de quelqu'un. O Senhor quer agir na vida de alguém. C'est ça, nous te bénissons pour ta parole. E te abençoamos pela tua presença. Seigneur, laisse que ces instants soient entre tes saintes et Pai, que este momento esteja nas tuas santas mãos. que nos cœurs, ô éternel, soient disposés devant Que toi. os nossos corações sejam disponíveis para ti. Afin que tu puisses parler directement à nos Para que cœurs. o Senhor fale diretamente aos nossos Seigneur, corações. merci pour ta croix en Obrigado pela tua cruz neste lugar. Merci parce que nous savons que ta présence est au milieu. Obrigado porque sabemos que a tua presença está aqui. Seigneur, laisse que ton sang Pai, que o teu sangue puisse nous sécuriser, possa guardar, nous rendre inaccessibles et invisibles nos fazer de nós invisível devant les projets de l'ennemi. diante de todo o projeto do inimigo. Nous te saluons, Saint-Esprit de Dieu. Nós te dizemos, esteja bem-vindo o Espírito Santo. L'ami fidèle, O amigo fiel, sois le bienvenu. seja bem-vindo. Que l'honneur, Que a honra, la puissance, o poder, la magnificence a magnificência te revient à toi et à toi seul. seja para ti e a ti só. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Aplaudimos com você. Estou dizendo, aplaudo muito bem esse nome de Jesus. Aplauda esse grande Deus. Ce Dieu est digne. Este Deus é digno. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur Abençoamos ao Senhor pour la grâce qu'il nous accorde encore d'être au-devant de lui. e pela graça que nos foi dada de estar perante vocês. Nous bénissons Dieu pour ce que Dieu est en train de nous parler. Abençoamos Deus por aquilo que Ele tem falado sobre a nós. Il y a 2 semaines, Há 2 semanas, l'homme de Dieu qui avait parlé, qui nous avait prêché, o homem de Deus que pregou neste lugar, il nous avait parlé de la fidélité de Dieu par rapport à l'alliance qu'il a vis-à-vis de nous les hommes. ele falou sobre a fidelidade de Deus perante a aliança que Deus tem com a vida do homem. L'homme de Dieu a montré un exemple concret qui était l'église de Philadelphie. O homem de Deus mostrou exemplo
um exemplo que foi a igreja de Filadélfia. Il a montré comment cette église était fidèle et comment Dieu en retour était fidèle vis-à-vis de cette église. E ele mostrou como é que esta igreja era fiel perante Deus e como é que Deus era fiel perante essa igreja. L'homme de Dieu a montré comment est-ce que la fidélité dans la vie de quelqu'un a un impact positif. E o homem de Deus mostrou como é que a fidelidade na vida de alguém tem um impacto positivo. L'homme de Dieu a dit, par exemple, par rapport à Abraham, ce n'est pas Abraham qui était fidèle à Dieu, mais Dieu a été fidèle à ceux qu'il avait promis à Abraham. O homem de Deus mostrou que Abraão não foi fiel a Deus, mas foi Deus que foi fiel a Abraão. Bien aimé, la seule condition pour que tu puisses vivre la fidélité de Dieu, Bem amados, uma das condições para você viver a fidelidade de Deus c'est de marcher selon les principes de Dieu. é caminhar segundo os princípios de Deus. La seule condition pour voir la fidélité de Dieu dans ta vie, A única condição para ver a fidelidade na sua c'est de vida marcher en fonction des standards de Dieu. é andar segundo o caminho de Deus. Bien aimé, Dieu n'est pas conditionné par rapport aux standards des hommes. Deus não está condicionado segundo os homens. Dieu n'est pas conditionné par rapport aux standards du monde. Deus não está condicionado segundo as coisas do mundo. Mais Dieu est conditionné par rapport à ses principes et à ses standards. Deus está condicionado segundo os seus princípios. Toutes les personnes qui ont réussi avec Dieu, Todas as pessoas que tiveram êxito, sucesso com Deus, ils ont marché selon les standards de Dieu. andaram segundo os princípios de Deus. Amen, amen. Amen. Et la semaine dernière, E a última semana, l'homme de Dieu nous a parlé sur la vie d'un homme comme Daniel. o homem de Deus falou sobre a vida de um homem como Daniel. Il a montré comment Daniel, malgré les adversités, E ele mostrou como Daniel, apesar das adversidades, Daniel, malgré les combats, Daniel, apesar dos combates, comment il est resté fidèle à Dieu. como é que Daniel perseverou na fidelidade diante de Deus. Amen, amen. Amen. Bien aimés, ici, tels que nous sommes tous ici, Bem amado, da maneira que estamos aqui, nous prétendons tous avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. não todos nós podemos dizer que recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Lorsque tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e tu Salvador, as tissé une alliance avec ce Dieu-là. é uma aliança que começa com este Deus. Mais nous, souvent, nous voulons que Dieu soit fidèle à sa parole vis-à-vis de nos vies. Muitas das vezes queremos que Deus seja fiel na sua palavra para conosco. Au mois de janvier, tu as dit à Dieu, Seigneur, donne-moi un travail. E no mês de janeiro você disse a Deus, Pai, dá trabalho. Seigneur, guéris-moi. Pai, cura-me. Mais pourquoi est-ce que nous, les hommes, Mas por que nós, os homens, nous n'arrivons pas à être fidèles à Dieu? não chegamos a ser fiel a Deus? Souvent, nous voulons que Dieu soit fidèle à ses promesses. Muitas das vezes queremos que Deus seja fiel nas suas Nous promessas. voulons que Dieu puisse agir dans notre vie. Queremos que Deus haja em nossas vidas. Nous voulons que Dieu puisse se démontrer dans notre vie. Queremos que Deus se manifeste em nossas vidas. Mais nous, en retour, Mas nós nous ne parvenons pas à être fidèles à Dieu. não chegamos a ser fiel a Deus. Alléluia. Amen. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Bem, amados, quero te dizer uma coisa. C'est que Dieu écoute la prière de tout le monde. Deus ouça a oração de todos, Mais Dieu n'exauce pas tout le monde. mas Ele não responde a todos. Alléluia. Amen. Dieu écoute la prière de tout le monde. Deus ouve a oração de todos. Mais Dieu écoute la prière de celui qui marche selon ses principes. Deus ouve a oração daquele que anda segundo os seus Et princípios. lorsque Dieu était en train de témoigner Philadelphie, Quando Deus estava testemunhando sobre a Filadélfia, il était en train de dire que Philadelphie Deus estava a dizer a Filadélfia marchait selon les principes de Dieu. andava segundo os princípios de Raison Deus. pour laquelle Dieu était fidèle. A razão pela qual Deus era fiel. Bien aimé, la force de Daniel, Bem, amados, a força de Daniel c'était qu'une épreuve, era uma prova, une tribulation, uma tribulação, ne l'a pas fait briser l'alliance qu'il avait faite avec Dieu. não quebrou a aliança que ele fez com Deus. Mais bien souvent, Bem, amado, muitas das nous vezes devenons infidèles devant Dieu nós nos tornamos infiel a Deus lorsque l'adversité se présente. quando a adversidade se apresenta. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, Bem, amados no Senhor, le thème de mon message de ce matin, e o tema da minha mensagem nesta manhã, je l'ai intitulé e eu disse, Chrétien cristão ou caméléon. ou camaleão? Amen, amen. Amen. Chrétien Cristão ou caméléon. ou camaleão? Et j'aimerais donner quelques caractéristiques du caméléon. E eu gostaria de dar algumas características de camaleão. Et ces trois caractéristiques, E essas três c'est ce características, qui vont faire asseoir mon message de ce e matin. é isso que vai fazer assentar ou transmitir a minha mensagem Pour desta commencer, manhã. le caméléon Para começar, o camaleão est un reptile de la famille des lézards. e é um animal na família de De lézards. lagartos. Obrigado. Amen, amen. Alléluia. Le premier
point que je vais donner, la première caractéristique du caméléon, A primeira característica que vou dar do camaleão c'est que le caméléon s'adapte aux couleurs en fonction de l'environnement. é que o camaleão se adapta na cor segundo tudo que está ao seu redor. Donc si c'est vert, Se ao seu redor se encontra a cor verde, pour des stratégies défensives, para muitas estratégias defensivas, il va prendre la couleur verte. e ele vai pegar esta cor verde. Si le lieu où il est, c'est brun, Se o lugar onde se encontra é da cor castanha, il va prendre cette couleur brune. e ele vai se tornar nessa cor castanha. C'est ce qu'on appelle le camouflage. É aquilo que nós chamamos de camuflagem. Amen, amen. Amen. Le camouflage permet à ce que tu te mélanges O camuflagem permite para que a pessoa se encontra, se mistura par rapport à un environnement. perante aquilo tudo que está ao seu redor. Je vais donner deux petits exemples. Eu vou dar dois exemplos. Toujours en restant sur la première caractéristique. Ficar sempre na primeira característica. Un militaire qui va par exemple combattre en Russie là où il y a la neige, Militar, quando ele vai lutar num país como a Rússia, onde se encontra a neve, si il ne veut pas qu'on puisse le voir, il va s'habiller en blanc. se ele não quer que as pessoas lhe vejam onde ele está, ele vai se vestir de cor branca. Pourquoi? Parce qu'il sait que la neige est blanche, Por quê? Porque ele sabe que a neve é branca alors il va se mettre en condition de la neige. e ele vai se colocar na condição da neve. Si on l'envoie là où il y a la savane, Se ele está, lhe envia onde está a relva ou a floresta, là où la couleur elle est verte et brune, aonde a cor é verde, il va se mettre aussi en fonction de cette couleur-là. e ele vai se vestir também nesta cor. Qu'est-ce que je veux dire par là? O que é que eu dizer? Bien-aimés, aujourd'hui, Bem amados, hoje, beaucoup de chrétiens muitos cristãos sont des chrétiens caméléons. são cristãos camaleão. Là où il y a le péché, Aonde está o pecado, ils s'adaptent au péché. e ele se adapta no pecado. Là où il y a les pécheurs, Aonde há ils pecadores, se mettent parmi les e ele pécheurs. está no meio deles. Là où on parle des musiques du monde, Aonde falas da música ils mundana, se mettent dans les musiques du e ele monde. está lá. Beaucoup sont même ici. Muitos até estão Si aqui. on leur demande, donnez-nous le dernier album de Koffi Olomide, Se ele pergunta, dá o título do último álbum de Kofi, ils sont capables de te donner tout l'album. são capazes de dizer todos os títulos de música que estão Mais ils sont lá. chrétiens. Mas são cristãos. Alléluia. Amen. Quand il faut être parmi les païens, Quando é preciso estar no meio dos pagãos, tu portes le manteau du païen. você tem o casaco de pagão. Quand il faut insulter, Quando é preciso falar mal, insultar, tu portes cette veste-là. você tem esse casaco. Mais quand c'est dimanche, Mas quando é domingo, tu te lèves le matin, você se levanta de Tu manhã, fais le maquillage. você se maquia, tu repasses le truc você passa o ferro na et tu roupa changes le nom de e Jésus. você canta o nome de Tu viens Jesus. ici, Você está tu aqui, mets le manteau du chrétien, você tem um casaco de tu es cristão. un caméléon. Você é um camaleão. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tu veux que Dieu soit fidèle à ses promesses. Bem, mas você quer que Deus seja fiel nas suas promessas. Mais tant que ta vie chrétienne n'a pas de positionnement, Mas enquanto a tua vida não tiver uma posição, je ne suis pas en train de maudire ta vie, eu não estou a amaldiçoar a sua vida, mais je suis en train de dire à quelqu'un, mas eu estou a dizer a tu ne minha, verras pas la main de Dieu. não verás a mão de Deus. Dieu, depuis qu'il est Dieu, il a des principes. Deus, desde a eternidade, Ele é um Deus de princípio. Un homme comme Moïse, Homem como Moisés, qui a divisé la mer en deux, que Ele separou o mar em dois, qui a fait voir au peuple d'Israël et aux Égyptiens les 10 plaies. que Ele fez ver ao povo de Israel as 10 Mais à cause d'un péché, mas por causa do pecado, Dieu lui a dit, tu n'entreras pas. Deus lhe disse, tu não entrarás. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu es devenu chrétien aujourd'hui Bem, mas não é porque você é cristão que Dieu ferme les yeux sur tes péchés. que Deus fecha os olhos sobre os teus pecados. Ce n'est pas parce que tu es chrétien aujourd'hui. Não é porque você é cristão Ce hoje, n'est pas parce que tu viens tous les dimanches à l'église não é porque você está aqui todos os domingos que Dieu ferme les yeux sur tes que péchés. Deus fecha os olhos sobre os teus pecados. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas parce que tu as quitté l'Égypte Não é porque você saiu do Egito que tu ne mourras pas dans le désert. que você não morrerá no Mais deserto. tant que tu n'es pas arrivé à Canaan, Enquanto você não chegou até ali em Canaã, sois prudent. seja prudente. Amen, amen. Amen. Chrétien ou caméléon. Cristão ou camaleão. Nous allons ouvrir nos Bibles Vamos abrir as nossas Bíblias. dans Apocalypse 3. Livro de Apocalipse, capítulo 3. Nous allons lire du verset 14 Vamos fazer a leitura do versículo 14 au verset 22. até 22. Je vais lire en français, puis mon frère va lire en portugais. Vamos fazer a leitura em francês e em português. La Bible dit en français, A Bíblia diz em francês: écrit à l'ange